Olá, nessa semana eu converso com o padre, missionário, também professor, Joaquim Andrade. Bem-vindo novamente, padre. Muito obrigado, Caio, por ter convidado a essa entrevista. E é uma alegria muito grande estar aqui com você. A forma em que você está divulgando diversos temas para a sociedade, para que a sociedade também tenha um conhecimento e também um certo aprendizado. Muito obrigado pelo convite. E o tema da semana é a filosofia indiana, um tema que é do mesmo tempo, né, da Índia, talvez, é isso que a gente vai descobrir daqui a pouco, mas que é um tema bem mais conhecido nas sociedades orientais do que nas ocidentais. E o padre está de testemunha que o que eu digo é verdade. Padre Joaquim, o que eu gostaria de saber inicialmente do senhor é: podemos falar de uma filosofia indiana? Sim, Caio, existe a filosofia indiana. Mas para trazer uma história, é bom que você saiba também, o contexto indiano não existe uma separação entre teologia e a filosofia. E também a filosofia indiana sempre está vinculada à tradição religiosa. E nos determinados momentos que pegou fortemente desenvolver essa filosofia, então como que eu posso dizer? A filosofia indiana fortemente surgiu no século VI a.C., quando o hinduísmo bem estruturado sofreu pelo surgimento do budismo e jainismo, essas tradições. O hinduísmo passou por certas dificuldades, sendo que todos os fiéis estavam saindo fora. E daí que começa uma consciência hinduísta a desenvolver-se. A partir dali surgiram aquilo que nós chamamos aqui no Ocidente os darshanas. Os darshanas que nós encontramos 6 escolas filosóficas: Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta. Então, essas escolas são escolas filosóficas. E essas escolas falam do quê? Por exemplo, Nyaya. Nyaya fala sobre a epistemologia, como que deveria ser o mundo, como que deveria ser a divindade, toda aquela explicação. Vaisheshika está lidando com os rituais por aí, como que deveria ser desenvolvidos esses rituais, tal. Sankhya, uma filosofia não tem nada a ver com divindade, só materialismo. Como que você enriquecer na sua vida, desenvolvendo vida comercial ou outras áreas. Yoga é uma concentração da sua própria pessoa a partir dos exercícios corporais, físicos, mentais. Você procura uma união com a divindade. E também, por fim, Mimamsa e Vedanta mostram os diversos caminhos que um sujeito deve escolher. Os caminhos que nós chamamos, às vezes, karma marga, ou caminho do serviço. Às vezes, jnana marga é o caminho da sabedoria, e a bhakti marga, caminho da devoção. Então, tudo está vinculado tanto com a religião como com a vida. Isso que nós chamamos puramente a filosofia indiana. Padre Joaquim, nesse seu comentário, tentando nos definir aí o que é a filosofia indiana, o senhor relacionou a religião ou as religiosidades com a filosofia. Nós sabemos que a Índia, o seu país, né, existem várias castas, vários grupos que
são também ligadas às religiosidades, às questões que envolvem o assim chamado também esoterismo, enfim. Como é que fica o ensino de filosofia na Índia? É diferente aqui do Ocidente? Caio, eu diria, agora você está tentando resgatar um pouco de história. Pelas pesquisas que nós sabemos, o hinduísmo tem em torno de surgimento 1500 anos antes de Cristo, onde que foi definido o nome de Deus como Brahman. Então, até então, havia uma vivência, mas claramente foi dito Brahman, Aham Brahmasmi, quer dizer, naquela época, que 1500 anos atrás, antes de Cristo. E foi desenvolvendo, o foco era mais vivência harmônica, sendo que o hinduísmo não tem um fundador definido, simplesmente todo mundo poderia interpretar como quer. Então, nessas interpretações, se perdeu o foco principal. Então, nesse foco principal, chegou a desenvolver uma ideia de que o Deus está na figura da pessoa humana, e a partir dessa figura surgem os seres humanos diversificados. Por exemplo, da cabeça vêm os brahmanes, da região peitoral vêm os guerreiros políticos, ou região abdominal vem comerciantes, agricultores, e dos pés a boia fria. Então, quem que definiu isso? Pelo fato que perderam o foco, definiram nessa forma a sociedade e tal forma que andou. Isso que nós chamamos a fase escura do hinduísmo, e entre 1000 a 800 antes de Cristo, aqueles 200 anos. E justamente para combater isso, surgiu o Buda, Siddhartha, e começou a criticar essa forma de interpretar a vida humana. Então, justamente, uma vez que Buda surge, muita gente foi atrás de Buda para seguir o budismo, o hinduísmo se torna consciente. Então, o ensino de filosofia no contexto indiano, o que acontece? Resgatamos toda essa história, mas você também tem que saber, o hinduísmo mantém esse sistema das castas, porque pensam que uma herança vem da própria divindade, que não é uma mal interpretação. Então, cada vez mais nos ensinos, hoje em dia, as escolas indianas estão ensinando a igualdade e como que deveria ser respeitado o ser humano e de que forma o divino se manifesta em todos os seres. Inclusive, eu vou contar uma história, que tem um templo lá na Índia, onde que os brahmanes poderiam entrar e oferecer os sacrifícios. Havia um de casta inferior, chamado Kanaka. Ele não podia entrar. Então, o que acontece? E ele, atrás do templo, atrás da imagem da divindade do templo, havia uma pequena janela lá que ele rezava. Então, a oração dele foi tão forte, propriamente a imagem da divindade virou para ele e não para os brahmanes. Isso que nós chamamos a Kanakana Kindi. Significa, é uma consciência cada vez mais sobre a igualdade, está surgindo na atualidade. Claro que hoje cérebros indianos andam para lá para cá, esses casamentos mistos trouxe uma mudança na sociedade. Então, o papel importante no ensino da filosofia indiana é dizer que todo mundo vem de Deus e também todo mundo deve viver uma ética, uma vida eticamente correta, respeitando os outros, e nessa forma que educação na atualidade que está andando. Porque Índia é um caldeirão das religiões.
tem hinduísmo, budismo, sikhismo, islã. Então, a convivência com os outros faz parte do jogo do indiano. Então, pelo fato que estão os outros, nós também temos que desenvolver essa ideia. Sendo que a minha formação foi lá na Índia, formação para ser padre, nós tivemos toda a filosofia indiana. E dentro da teologia, as matérias que contemplavam a teologia e a filosofia indiana, hinduísta, das outras tradições, então nós estamos tranquilos a esta filosofia, esse modo de ensino. Lá existe a obrigatoriedade do ensino formal de filosofia como nós temos aqui no Brasil ou não? Praticamente todos os lugares. Por exemplo... É um ensino como nós conhecemos aqui, com a história da Grécia e tal, ou tem um outro tipo de conteúdo? Não, nós temos assim, separado. Normalmente nós temos uma filosofia oriental, filosofia grega, o Ocidente, de onde que surge, e também diversas escolas filosóficas ocidentais e também diversas escolas filosóficas orientais que nós temos. Então, por exemplo, para ser religioso ou padre, 2 anos de filosofia, uma vida bem puxada, o estudo, e também 3 anos de teologia. E nessa disciplina sempre anda filosofia oriental e também teologia oriental. Há filósofos indianos? Tem bastante. Agora, só para dar alguns nomes, um desses é Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti traz uma bagagem que ele consegue dialogar. Claro que ele foi educado pela sociedade teosófica indiana. Então, ele teve um contato com o Ocidente, e ele também esteve, sendo que as raízes indianas, ele que é um filósofo mais destacado na atualidade, claro que ele morreu faz alguns anos, e também Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, ele é misturado com filosofia, ao mesmo tempo teologia e psicologia. Então, vários pensadores ocidentais buscam aqueles ensinamentos de Sri Aurobindo. Além disso, nós temos filósofos medievais. Por exemplo, tem Shankara. Shankara que desenvolveu uma epistemologia que eleva a dizer que Deus é Advaita, quer dizer uno. E daí vem a Dvaita, outra filosofia, que é Ramanuja, outro filósofo que traz essa ideia. Não, Deus não é só único, mas Deus se manifesta em diversas formas. E também Madhva, Bheda. Significa Deus mas cada um de nós aparecemos nessa divindade. Então nós temos diversos filósofos, e esses filósofos sempre têm um vínculo para com a religião. A contemplação de filosofia sem desvincular da religião. Porque religião, filosofia, teologia, vida social, vida familiar, tudo gira ao redor do povo. Então você não pode separar uma filosofia da teologia e também das outros aspectos da vida humana. Então nós podemos dizer, Padre Joaquim, que a filosofia é uma força motriz para a espiritualidade do povo indiano? Por natureza, o indiano é religioso. Então, todos os subsídios que a religião oferece, filosoficamente o ser humano aplica na sua vida. Agora, por isso que eu disse
tem 3 caminhos foram abertos. A Jnana, quer dizer caminho da sabedoria, Karma é caminho do serviço e Bhakti, caminho da devoção. O que significa isso? A espiritualidade você se constrói, por exemplo, com a sua profissão como professor, você faz bem sua profissão eticamente. Você tem que viver eticamente correto como professor e a partir dali você pega a sua linha para se salvar. Ou nós podemos dizer o caminho da espiritualidade empurrada pela filosofia. E alguém, a partir da sabedoria, Sócrates disse, conheça a si mesmo. Buda também disse a mesma coisa. Então, o hinduísmo o que diz? Você vai lá para meditar, contemplar. A partir da contemplação, quanto mais você se conhece, tanto mais você descobre o divino. Agora, esse conhecer-se, motivado pela filosofia. E Bhakti quer dizer a devoção. Você canta perante a divindade. E esse cantar ou rezar e te deixa tão vazio, e nesse vazio o próprio divino se encontra. Então, esses são caminhos filosóficos ao mesmo tempo espirituais e casando nos leva a viver uma vida coerente e harmônica. Isso que nós chamamos juntar 2 universos, o universo filosófico, o universo real, para viver uma vida digna. Então, nesse sentido, filosofia se torna um motor que empurra o ser humano para viver bem. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado e agradeço e parabéns pela forma em que você está trabalhando, divulgando essas lindas mensagens, conteúdos para com a sociedade. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!